Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos interpretá-la com muito cuidado. Nós vamos hoje continuar a trabalhar teologia bíblica. Hoje, então, será a segunda parte desse estudo. Se você ainda não viu o vídeo da teologia bíblica parte 1, volte lá à semana anterior e veja o vídeo. Hoje, dando sequência ao estudo, nós vamos rever o conceito de teologia bíblica e vamos trabalhar como lidar com a teologia bíblica a partir do Novo Testamento, ok? Então, vamos lá. A teologia bíblica é uma forma de estudar a Bíblia dentro de seus próprios termos, ou seja, considerando sua natureza narrativa. Sendo assim, a teologia bíblica é uma forma de olhar para a Bíblia que nos ajuda a ver a história global da Bíblia e como cada parte se relaciona com todo. E 2, como cada parte da história aponta para Cristo, ok? Então, nós já vimos isso, é só para a gente relembrar. Agora vamos ver algumas dicas de como lidar com a teologia bíblica a partir do Novo Testamento. Como fazer teologia bíblica a partir do Novo Testamento? Lembre-se o seguinte: o Antigo Testamento aponta para Cristo. Agora, o Novo Testamento explica a Cristo. A nossa tarefa, então, é descobrir como o Novo Testamento explica Cristo. Uma coisa importante a prestarmos atenção é que o Novo Testamento ele explica Cristo a partir do Antigo Testamento, ok? Ele explica Cristo jogando luz ao Antigo Testamento. Então nós precisamos saber como o autor do Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento. E são duas formas, basicamente, através das citações e através das alusões. Greg Beale, no seu Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, diz o seguinte: a citação é uma reprodução direta de uma passagem do Antigo Testamento, facilmente identificável por seu paralelismo vocabular claro e bem característico. Ou seja, o autor do Novo Testamento repete as palavras de algum texto do Antigo Testamento. As citações podem vir e geralmente vêm através de fórmulas. Greg Beale, nesse livro, ele diz que existem aproximadamente 295 citações distintas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso corresponde a 4,5% de todo o Novo Testamento. Então são cerca de 352 versículos. Portanto, de cada 22,5 versículos do Novo Testamento, um contém uma citação. Ok? Então, essas citações, elas, como mencionei, elas normalmente vêm com fórmulas. Que fórmulas são essas? Pois está escrito, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Isso no Evangelho de Mateus tem o tempo inteiro. O Evangelho é repleto de citações com essas fórmulas. E 1 Pedro tem? Sim, tem. Olha lá 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Pois está escrito, olha aqui é uma fórmula, né? Sereis santos porque eu sou santo. Essa é uma citação de Levítico 11, 44. 1 Pedro capítulo 2, verso 6, também tem uma fórmula, olha lá. Por isso, a Escritura diz. E aí ele vai citar Isaías 28, 16. Ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. E 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Pois, a fórmula aqui é mais resumida, mas ela está aqui. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Então, essa aqui é a citação de Salmo 34, 12 a 16. Então, um bom exercício aí para você é estudar 1 Pedro, verificando as citações de 1 Pedro ao Antigo Testamento. Existem também
as alusões. E Greg Beale define as alusões da seguinte forma: trata-se de uma expressão breve, deliberadamente pretendida pelo autor para ser dependente de uma passagem do Antigo Testamento. Ou seja, diferentemente de uma citação do Antigo Testamento, que é ipsilítere ao texto do Antigo Testamento, a alusão é uma referência indireta, diferentemente da citação, que é uma referência direta. Ok? Como saber que uma alusão é uma alusão? Greg Beale, ele aponta para algumas maneiras de identificar as alusões. Está aqui algumas delas. Verificar o volume, a recorrência e a coerência temática. Quanto ao volume, trata-se do grau considerável de repetição literal de palavras ou padrões sintáticos. Quanto à recorrência, é a referência no contexto imediato ao mesmo contexto do Antigo Testamento do qual deriva a suposta alusão. E coerência temática seria verificar se a suposta alusão ao Antigo Testamento é apropriada e satisfatória, porque seu sentido no Antigo Testamento não só se ajusta tematicamente ao argumento do autor do Novo Testamento, como também o esclarece. Ok? Então, nós temos algumas alusões em 1 Pedro. Eu separei uma aqui, é 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Perceba que não é uma citação porque não tem a fórmula e também o texto não está sendo citado ipsilítere como está em Êxodo, capítulo 19, versos 5 ao 6, que é o texto que Pedro alude. Mas existem ligações muito fortes, Vejamos aqui, sacerdócio real, olha lá embaixo, então, reino de sacerdotes. Nação santa, olha lá no verso 6 também. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Está aqui no verso 5, propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, isso é uma alusão. Então, mais uma tarefa aí para casa é verificar quais as alusões que Pedro menciona. Existem outras alusões. Por exemplo, em relação a Noé, ele vai fazer essa alusão, conforme nós já vimos nos nossos estudos passados. Ok? Muito bem. Tendo, então, verificado as citações e as alusões, algumas perguntas para nos ajudar a lidar com essas citações e alusões. Em primeiro lugar, verifique se o autor do Novo Testamento olha para trás, ou seja, para uma promessa sobre Cristo no Antigo Testamento. Ao usar, então, essas citações e alusões, ele está olhando para trás para uma promessa sobre Cristo? Segunda pergunta, se for o caso, como o autor entende essa promessa? Terceiro, como o autor vê as implicações da vinda e do ministério de Cristo na cruz e na ressurreição? O autor aponta para o futuro, para a promessa da vinda de Cristo e o seu reino? Se for o caso, o que ele diz a respeito disso? Ok? Então, 1 Pedro respondendo a essas perguntas, perceba 1 Pedro capítulo 2, verso 6, em que ele cita Isaías 29:16, diz: em Sião é posta uma pedra angular. Então, Pedro ele está se referindo aqui à promessa de Cristo, em que, então, ele é a pedra angular que seria posta em Sião. Em segundo lugar, Cristo é a pedra angular e quem nela crê não será confundido. Então essa é a promessa em relação a Cristo. Agora, quem não crê, ela termina tropeçando nesta pedra. A próxima pergunta, a 3, como o autor vê as implicações da vinda e do ministério de Cristo na cruz e na ressurreição? E 1 Pedro 2,9, conforme nós vimos, a alusão de Êxodo 19, 5 e 6, ele mostra a implicação da obra de Cristo. Ele nos faz geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Isto é uma implicação. E por fim,
1 Pedro capítulo 1, 3 a 5, Pedro vai dizer que nós, o povo de Deus, nós somos guardados pelo seu poder até chegarmos à nossa herança celestial. Então perceba que ele está olhando não somente para trás, para a obra de Cristo em nós, mas também para frente, para a herança que nos está reservada no céu. Então, o Novo Testamento explica Cristo e é dessa forma, então, que nós verificando, então, como o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, a nossa tarefa é ver como o autor do Novo Testamento, ele mesmo faz a teologia bíblica. Muito bem, espero que tenha sido útil para você. Na próxima aula nós vamos continuar nesse assunto da teologia bíblica. Até lá!